Graça e paz, meu irmão, estamos de volta na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é lição de número 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Já fizemos o primeiro vídeo com o tópico 1 e agora nós vamos fazer o segundo vídeo com o tópico 2 e depois o terceiro vídeo com o tópico 3, de modo que cada vídeo deste vai ter aproximadamente de 12 a 15 minutos. É um trabalho feito assim de forma mais rápida, mais resumida, porque o objetivo é dar um suporte para alunos e professores da nossa Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Eu quero falar agora sobre o tópico 2, Esther no Palácio de Assuero. Nesse primeiro subtópico mostra assim, a busca de uma jovem para o lugar de Vasti. Eu destaquei aqui algumas coisas que eu gosto de acrescentar, algumas coisas que não está dentro da lição ou proposto pelo comentarista. Então vamos aqui agregar algumas questões, informações e pontos de vista diferentes do que foi apresentado pelo comentarista. Eu destaquei o seguinte: Esther se apresenta para ocupar o lugar vago. Deus está à procura de pessoas que se apresentem diante dele para serem usadas. Observe que ficou um cargo vago. Alguém precisava preencher aquele cargo. E a pessoa que Deus tinha para ocupar aquele lugar era uma pessoa que se dispusesse, que se apresentasse diante do Senhor. E ali nós vemos que aquela menina, a rainha Esther, então conhecida como Radassa, ela se apresenta. Ela se coloca ali. Isso me faz lembrar acerca do profeta Isaías, que quando Deus diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ou seja, Deus estava procurando alguém que se apresentasse para ocupar aquela função. E eu quero dizer uma coisa: quem pensa que a vida da rainha Esther foi uma vida de luxo, não foi não, foi uma vida de sofrimento. Porque veja só, primeiro, ela era judia, ela foi criada dentro de uma cultura de monoteísta, dentro de uma fé monoteísta que acreditava no único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ela talvez, quando pequena, ela sonhava, idealizava casar-se com um homem de Deus, um homem que amasse, que a valorizasse, que a respeitasse, e ela foi se casar com um homem pagão, beberrão, vaidoso, promíscuo e imoral. Ela fez, talvez não aquilo que ela gostaria de fazer, mas ela se apresentou para fazer aquilo que precisava ser feito. Meu irmão, cantar na igreja, pregar na igreja, todo mundo quer. Principalmente em período de festividade nas nossas igrejas, é o período que ressuscita um monte de crente que está morto. Até os que estão mortos na fé, até aqueles que estão mortos espiritual, se apresenta para cantar em festa de ciclo de oração, apresenta para cantar em festa de grupo de jovem, apresenta para cantar em festa porque as pessoas gostam de aparecer e gostam de serem vistas no lugar onde tem muita gente. E nesse tempo, nesta geração, Deus está procurando homens e mulheres que se apresentem para fazer aquilo que muitos não querem fazer, não sonharam, não idealizaram fazer aquilo. Quem pensa que Esther sonhou casar com um rei pagão, um rei bêbado, um rei que fedia álcool, um rei que fazia orgias sexuais, que ela não era a única mulher dele, ela tinha que pedir autorização para entrar. Você já parou para imaginar o trabalho que aquela menina teve? Ela abriu mão dos seus sonhos, dos seus ideais. Isso me faz lembrar aqui, eu quero fazer menção dos maiores guerreiros que nós temos dentro da nossa fé cristã, que são os missionários. São aqueles que tiveram a coragem de largar o seu país, largar a sua família, largar a sua cultura, abrir mão do conforto, do convívio familiar, abrir mão talvez da estabilidade financeira para serem lançados em campos missionários e muitas vezes passando dificuldade porque a igreja brasileira, ela envia, mas também não cuida. Eu quero fazer menção dessas pessoas que se apresentam para fazer aquilo que ninguém quer fazer. É rara pessoa se apresentar
para serem missionários. Eu louvo a Deus por essas pessoas que têm essa chamada. Então, meu irmão, entenda a chamada de Deus para a sua vida. Fazer o que todo mundo quer fazer é fácil, meu irmão. Precisamos fazer aquilo que ninguém está querendo fazer. Deus está procurando homens que se apresentem, que talvez serão perseguidos, serão apedrejados, não serão reconhecidos, não serão vistos, será muitas vezes um trabalho anônimo e não era aquilo exatamente que a pessoa gostaria de fazer, mas é aquilo que precisa ser feito. Então, meu irmão, aquela menina, ela se apresentou para fazer o que ninguém, talvez no lugar dela, gostaria de fazer. Se sujeitar a um homem ímpio, a um homem pagão, a um homem beberrão, promíscuo e imoral. Mas ela cumpriu o papel dela na história, ela cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dela. Muitos pensam que ministério é só estrela, é só glória, é só bênção. Muitas vezes, amado, ministério é pedra, é espinho, é perseguição, é calúnia, é difamação. Muitas vezes as pessoas querem, a minha geração, ela quer somente a parte da bênção, somente a parte da vitória, mas o cristianismo, ele é um caminhar com Deus. É um caminhar que envolve lutas, adversidades e dificuldades. Muitas vezes nós fazemos aquilo que a Bíblia nos orienta para fazer. Nós abrimos mão do nosso direito, da nossa vontade, para nos sujeitarmos à vontade de Deus. Este é o princípio básico da fé que nós abraçamos. É abrir mão de nós mesmos, das nossas vidas. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á, meu querido. Precisamos aprender a fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E Deus está à procura de homens e mulheres que se apresentem, semelhante ao que foi o profeta Isaías. Na sua geração ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, vamos prosseguir então no nosso tópico de número, no subtópico 3, Esther escolhida para o lugar de Vasti. Vasti, ela deu um mau exemplo. Eu quero fazer uma observação aqui, que a primeira dama daquele reino, ela foi um mau exemplo para toda a nação. Ela foi um mau exemplo de conduta, ela foi um mau exemplo enquanto esposa, ela foi um mau exemplo enquanto decência. Ela fez algo que era um escândalo para a cultura daquela época. E a primeira dama, eu quero destacar aqui, é um rei pagão. Um rei pagão. E há muitas vezes dentro do nosso segmento cristão, nós admitimos pessoas que não têm moral, pessoas que não têm boa índole, pessoas que não têm caráter, pessoas que erraram, pessoas que roubaram, defraudaram, pessoas que estão negociando com a obra de Deus como se fosse patrimônio de família. E eu olho para aquele rei pagão, ele foi orientado: você precisa tratar deste assunto. Esse exemplo da primeira dama é um exemplo vergonhoso para todo o reinado. Todas as mulheres irão fazer a mesma coisa, será um caos nessa nação. Então aquele rei tomou a decisão de punir, de destituir a primeira dama. Olha, meu amado, aquele homem não era um homem de Deus, era um homem pagão, mas ele agiu conforme muitos homens de Deus devem agir hoje. Não é tomar partido a favor de A ou a favor de B. É tomar partido a favor daquilo que é lícito, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é autêntico, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que a Bíblia defende, meu querido. Então nós não temos que nos posicionar a favor de fulano porque eu gosto de fulano, porque ele me fez favor. Não. Nós devemos nos posicionar a favor da verdade, de valores e princípios estabelecidos na palavra de Deus. E ali, nesse tópico 2, como nós estamos dizendo, Esther é escolhida para ocupar o lugar de Vasti. Primeiro, algumas coisas que eu vejo aqui, eu quero destacar. É a relação bilateral, o homem e Deus. Esta relação, ela é uma relação que envolve Deus e envolve o homem, para que Deus possa agir pelo livramento do seu povo. A primeira coisa que eu observo, eu destaquei no ponto anterior, é que a Esther, ela teve a coragem de primeiro se apresentar. Ela se apresentou. Segunda coisa, ela se qualificou.
A palavra do Senhor nos afirma que ela passou por um período de aproximadamente 6 meses com tratamento de pele, com perfumes, especiarias, ou seja, ela não foi chegando, entrando na presença do rei. Ela passou primeiro por um preparo, meu irmão. Passou por um preparo para depois ser aprovada pelo rei. Meu irmão, Deus está à procura de pessoas que primeiro se apresentam. Segundo, que se preparam. Pessoas que estão sendo preparadas. E depois, meu irmão, entra a graça de Deus como a parte mais importante. É porque Deus colocou Esther no lugar que ela jamais chegaria, porque ali houve a graça de Deus se manifestando. Mas primeiro teve que agir, houve também a ação da parte de Esther. Houve uma relação bilateral. Alguém que se dispõe a fazer, alguém que procura se qualificar, se preparar, para depois a graça de Deus se manifestar sobre a sua vida. Hoje nós estamos fazendo muitas vezes tudo ao contrário. Nós queremos ver a graça de Deus se manifestar, Deus nos colocar nos lugares altos, mas nós não estamos nos apresentando ou tampouco nos qualificando, nos preparando, meu irmão. Precisa um preparo espiritual, um preparo envolvendo com a palavra de Deus, um preparo de mudança de caráter, mudança de valores, de princípios, fundamentados na palavra de Deus. Eu vejo que aquela menina, ela passou por esse preparo. Ela se apresentou, ela se preparou, e quando foi no momento de escolher aquela que seria a rainha, aí entrou a graça de Deus. Deus moveu o coração do rei para achar graça aos olhos de Esther. Esther, ela achou graça aos olhos do rei, não é porque ela era mais bela, mais bonita ou a mais preparada, é porque ela teve a coragem de fazer aquilo que talvez muitos não tiveram. Então não basta você ficar dentro do campo da vontade. Ah, Senhor, eu quero fazer, eu gostaria de fazer, meu irmão. Então se prepare para o que Deus tem na sua vida, vai estudar a Bíblia, vai se preparar para uma faculdade, para amanhã você ser um juiz, um promotor, quem sabe aí um Sérgio Moro, que tem dado tantas alegrias à nossa nação, pessoas que são referenciais de conduta, que são referenciais no meio desta geração. E nesta geração que nós estamos aí, meu irmão, faço parte dessa geração, nós estamos vivendo uma crise de referenciais, crise de referencial de homens e mulheres que apontam o caminho, não com palavras, mas com o seu estilo de vida, com o seu comportamento, com o seu modo de viver. Então fica aí, meu amado, a Esther, ela foi escolhida porque ela se apresentou, ela se preparou, se qualificou, aí a graça de Deus se manifestou. 3 passos, é uma relação bilateral. Meu irmão, Deus quer te colocar em lugares altos, Deus quer te abençoar poderosamente, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair do comodismo, você precisa sair aí desta inércia, você precisa movimentar, fazer algo. Se apresente, meu irmão. De repente na sua igreja está precisando de pessoas para fazer trabalhos e você está aí de braço cruzado, só criticando. Fulano não sabe fazer, fulano é isso, é aquilo, meu irmão. Para de jogar pedra nos outros, criticar as pessoas, se apresente e fala: Deus, me ensina a fazer, eu quero fazer. Busca conhecimento, encha-se da graça de Deus, se apresente, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Meu irmão, encerramos aqui então o nosso segundo tópico, encerrando agora esse vídeo. Você vai observar que está aí o tópico de número 1 e o tópico de número 3, nesses 2 vídeos aí ao lado, você vai poder clicar, vai poder assistir os demais vídeos. E eu volto dentro de algum instante já para o terceiro e último tópico da nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, no nome de Jesus.